No ano da EMEF Abdoral Rocha, saudações. Sou o professor Fábio Avelino e vou ministrar para vocês mais uma aula de história referente à Era Vargas. Isso mesmo, vamos dar continuidade ao capítulo da aula passada. Mas antes eu gostaria que vocês estivessem com esse livro nas mãos, que é o livro didático de vocês, o qual será o nosso referencial teórico. Então é importante que você esteja aí com o livro nas mãos, para acompanhar aqui junto comigo as leituras que eu preparei nessa nossa aula. Então, que abram-se as cortinas. Era Vargas. Eu preparei aqui 3 subtítulos. O primeiro é o DIP e a propaganda varguista. O segundo subtítulo é Economia, Indústria e Agricultura. O terceiro subtítulo é o fim do Estado Novo e o queremismo. Vamos lá para a nossa aula? O DIP e a propaganda varguista. Em 1939, Vargas criou o DIP, Departamento de Propaganda e Imprensa, órgão encarregado de fazer a propaganda e a censura e subordinado diretamente ao presidente da República. Inspirado nas técnicas de propaganda fascista-nazistas, o DIP buscava identificar Vargas ao povo e ao Brasil. Bom, pessoal, é do conhecimento de todos que gostam, estudam história, principalmente a história da Era Vargas, que o Getúlio Vargas era simpatizante do modelo nazista e do modelo fascista, principalmente das técnicas de manipulação em massa. O DIP foi inspirado tanto no modelo nazista quanto no fascista, porque o próprio Getúlio Vargas era um admirador do Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista. Então, a ideia da criação do DIP foi essa, foi controlar a imprensa, controlar os órgãos de propaganda que havia no país, como também difundir uma imagem de Getúlio Vargas como o pai dos pobres, aquele presidente empenhado com as causas do povo, empenhado com as causas trabalhistas, de forma que proporcionasse um contato direto do presidente com o povo. Então, esse foi o principal motivo da criação do DIP, Departamento de Propaganda e Imprensa. Com esse fim, o DIP produzia programas de rádio, documentários cinematográficos, cartazes, folhetos e cartilhas que mostravam o presidente cumprimentando criancinhas, dando esmola ou exaltando o trabalho e o patriotismo. Então, isso é muito conhecido da figura de Getúlio Vargas, que é o culto à personalidade. Então, o DIP ele criou em volta do Getúlio Vargas uma ideia de aquele patriota, o defensor da nação, aquele presidente que era muito preocupado com a classe trabalhadora, que era muito carinhoso, carismático, ele abraçava as criancinhas, ele dava esmolas, enfim. O DIP foi muito eficiente em cumprir com a tarefa que lhe foi designada. Nessa imagem, nós vemos uma das propagandas elaboradas pelo DIP. Do lado direito, nós vemos o Getúlio Vargas saudando milhares de jovens com a bandeira do Brasil na mão. Então a gente percebe que através dessa imagem que ele está pertinho, né? Está pertinho dos jovens e exaltando o patriotismo. Do lado esquerdo, nós vemos o Getúlio Vargas aqui, como foi dito, a questão da proximidade que ele tinha com as criancinhas, né? Então aqui ele acariciando aqui o rosto de uma criancinha como símbolo daquele presidente muito carinhoso, muito povão, muito preocupado com as causas do povo brasileiro. O DIP também censurava jornais, revistas, rádio, cinema. Os meios de comunicação mais usados pelo governo Vargas foram o jornal e o rádio. Era por meio do rádio que o presidente fazia chegar à casa do trabalhador, através do programa A Hora do Brasil, a propaganda de Vargas,
Fez uso também de manifestações culturais como o samba e a capoeira, transformados à época em símbolos nacionais. Então essa ideia de estar repudiando a imprensa, de estar falando que a imprensa só persegue, então isso não é de hoje, né? Isso é uma tática de governos autoritários, de estar reclamando da imprensa, estar dizendo que a imprensa é podre. Tudo bem que realmente eles manipulam, né? Manipulam muita informação, mas quando se preza pela a livre expressão, pela independência dos meios de comunicação, ainda que eles manipulem, ainda que eles persigam, mas dentro do limite democrático. O Getúlio Vargas, como o texto aqui está nos informando, ele usava muito o jornal e o rádio. E era por meio do rádio que o presidente ele chegava à casa do trabalhador. O nome do programa é A Hora do Brasil. E o Getúlio Vargas, ao iniciar o programa, ele falava a seguinte frase: trabalhadores do Brasil. Então era essa a frase que o Getúlio Vargas se dirigia ao seu povo. Aqui em Morrinhos, o estimado Ayrton Bruno, quando nos famosos comícios que tinham, ainda hoje, quando ele vai falar, ele começa falando: bem, minha gente. Então, é um chavão, é um script de todos os líderes políticos iniciar suas falas com uma frase. O Luiz Inácio Lula da Silva começa a frase falando companheiros e companheiras, né? Então é um chavão deles usar esse tipo de frase no início de suas falas. Outro fato interessante aqui também desta época são as manifestações culturais abraçadas pelo DIP, né? Como o samba e a capoeira. Vale aqui lembrar que o samba e a capoeira é de origem negra. Então, por ser de origem negra, naquela época, 1930, no início da década de 40, eram proibidos. Inclusive a capoeira era crime praticar capoeira. Foi o que Getúlio Vargas sabiamente fez. Como a maioria do povo era de origem pobre, principalmente no Rio de Janeiro, que já era uma cidade grande na época, Salvador, a primeira capital do Brasil, São Paulo, tinha muitos negros e afrodescendentes. O Getúlio Vargas, sabiamente, por entender que mais da metade da população vinha dessas classes sociais, ele elevou o samba e a capoeira como símbolos nacionais. Ainda hoje, o samba e a capoeira são patrimônios imateriais do Brasil, inclusive do mundo. Só que, ultimamente, eles têm sido muito contestados, né? Diga-se de passagem. Dando continuidade aqui nessa aula, nós vamos para o segundo subitem, que é Economia, Indústria e Agricultura. Durante a Primeira República, ou seja, foi a fase que iniciou-se em 1889, com a proclamação da República, por Marechal Deodoro da Fonseca, a 1930, onde iniciou-se alguns livros de história, inclusive o nosso, cita esse fato como Revolução de 30. Eu prefiro chamar de Revolta de 30, porque na minha concepção como historiador, como professor de história, no Brasil nunca houve uma revolução. Então, nessa época, a agricultura ocupou um papel de destaque na economia nacional. Durante o governo Vargas, a indústria assumiu a posição de liderança que antes cabia à agricultura. Vamos observar aqui essa tabela. A respeito das taxas anuais de crescimento, de 1920 a 1945. O período que vai de 1920 a 1930, a agricultura representava 4,1% da economia do país, enquanto que a indústria representava 2,8%. O período que vai de 1933 a 1939, a agricultura representava 1,7% e a indústria 11,2%. O período que vai de 39 a 45, a agricultura continuou representando 1,7% e a indústria 5,4%. Vale aqui ressaltar que Vargas chegou ao poder em 1930. Então teve aqui um aumento muito expressivo na indústria nacional brasileira.
Esse processo é conhecido como industrialização por substituição de importações, pois em 1938 o governo Vargas criou o Conselho Nacional de Petróleo. No ano seguinte, furava-se em Lobato, na Bahia, o primeiro poço de petróleo do Brasil. Além disso, para estimular a industrialização, seu governo investiu na criação de grandes empresas dos ramos de... Bom, pessoal, esse processo, que iniciou-se de 1930 a 1945, foi a época chamada Era Vargas, ele passou 15 anos no poder, ele criou um processo chamado industrialização por substituição de importações. Vale aqui destacar que desde a época do Império, o Brasil era conhecido mundialmente como um país importador, porque o Brasil praticamente não tinha indústria, tudo era preciso comprar no exterior. Então, o Getúlio Vargas, em 1938, através desse processo, ele criou o Conselho Nacional de Petróleo. Vale aqui ressaltar que muitos países, inclusive os Estados Unidos e a União Soviética, já tinham vindo aqui no Brasil fazer pesquisa e disseram em seus relatórios que no Brasil não tinha petróleo. E Getúlio Vargas, como um nacional de desenvolvimentista que era, não acreditou. Criou o Conselho Nacional. Em 1939, ou seja, um ano depois da criação do Conselho, em Lobato, na Bahia, foi encontrado o primeiro poço de petróleo do Brasil. Além disso, para estimular a industrialização, Getúlio Vargas criou algumas estatais. Vamos acompanhar aqui quais foram as primeiras estatais criadas pelo governo Getúlio Vargas. A primeira aqui, a siderurgia, na área de siderurgia. Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, criada em 1941, iniciando naquele mesmo ano a construção da usina de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Vale ressaltar que a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, ela existe ainda hoje, é a maior indústria siderúrgica da América Latina e uma das maiores do mundo. Então ela foi criada em 1941 por Getúlio Vargas. Segundo, extração de minérios. Então, nesse ano aqui de 1942, foi criada a Companhia Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, que explorava o minério de ferro usado como matéria-prima na indústria siderúrgica. Vale aqui ressaltar que essa extração de minérios, no caso da Vale do Rio Doce, que foi privatizada, vale lembrar aqui, pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, no final da década de 90, foi vendida a preço de banana. Vale ressaltar. Fernando Henrique Cardoso vendeu a Vale do Rio Doce, uma empresa que não dava prejuízo, dava lucro, ele vendeu por 10% do valor de mercado. Então ele vendeu não, ele deu, né, essa companhia do Vale do Rio Doce. E ela não explorava só minério de ferro, ela também explorava ouro. Lá em Minas Gerais tinha muitas jazidas de ouro que era explorada pela Companhia do Vale do Rio Doce. Vale ressaltar também que após a privatização da Vale do Rio Doce, ela se envolveu em alguns escândalos ambientais, mega acidentes que mataram milhares de pessoas, como no caso de Brumadinho e de Mariana, onde a Vale do Rio Doce estava envolvida nesses casos. A terceira é a geração de energia. Então foi criada em 1945, sobre o governo de Getúlio Vargas, a Companhia Hidrelétrica Vale do São Francisco, a famosa CHESF. Vale aqui ressaltar que é pela Companhia Hidrelétrica Vale do São Francisco que a nossa energia elétrica, que abastece aqui as nossas casas, vem dessa companhia hidrelétrica, chamada CHESF. Vamos dar continuidade. Terceiro, o fim do Estado Novo e o queremismo. Então essa imagem aqui, nós estamos visualizando, são uma espécie de comício, uma manifestação pró-Getúlio Vargas. Como o próprio subtítulo aqui está nos deixando claro, o fim do Estado Novo, ou seja, o fim do governo de Getúlio Vargas e o queremismo. O que era o queremismo? Era o desejo que Getúlio Vargas permanecesse no poder.
Fim do Estado Novo, 1945. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota das nações fascistas, a qual Getúlio Vargas era um admirador, diga-se de passagem, tanto do fascismo como do nazismo, diga-se de passagem, Getúlio Vargas entregou a comunista Olga Benário, grávida, para Hitler. Então ela tinha vindo fazer uma missão aqui no Brasil, juntamente com Luiz Carlos Prestes, e ao ser capturado, Getúlio Vargas mandou entregar ela para Adolf Hitler, porque ele tinha uma certa simpatia pelo modelo de governo. Vale se destacar que Getúlio Vargas também era um ditador, igual Hitler e Benedito Mussolini. Então, aqui, após a Segunda Guerra Mundial, a opinião pública começou a contestar o regime ditatorial varguista. Intelectuais, artistas, profissionais liberais e grande parcela do povo queria a volta da democracia ao país. A pressão para a renúncia de Vargas aumentava a cada dia. No dia 29 de outubro de 1945, o movimento militar liderado por generais depois do poder Getúlio Vargas. Vale aqui destacar que eu não estou necessariamente querendo colocar aqui Getúlio Vargas no mesmo balaio de Francisco Franco, de Benedito Mussolini, nem de Adolf Hitler. Porque eu estou querendo deixar claro aqui para vocês que Getúlio Vargas também era um ditador, simpatizante desses modelos de governo. Vale aqui ressaltar que, apesar de Getúlio Vargas ter perseguido muitos inimigos políticos, ter censurado a imprensa, ter usado de todas as ferramentas que uma ditadura usa, ela foi mais branda do que os regimes fascistas e nazistas. Então, após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, os pracinhas, né, os soldados brasileiros, foram para a Europa lutar justamente contra as ditaduras, sendo que aqui no Brasil eles viviam sob um regime ditatorial. Então, quando eles chegam com aquele ar de liberdade e contagia os intelectuais, os artistas, os profissionais liberais e uma grande parcela do povo. Então, todos se reuniam, manifestações seguiam pelo país, se contrapondo à manifestação do queremismo para que Getúlio Vargas renunciasse. E foi o que aconteceu. No dia 29 de outubro de 1945, o movimento militar liderado por generais, depois do poder Getúlio Vargas. Queremismo. Queremismo, ou Queremos Getúlio, foi uma iniciativa dos círculos trabalhistas, com o apoio dos comunistas. Vale ressaltar que Getúlio Vargas era muito bem quisto nos círculos trabalhistas, ou seja, pelos trabalhadores. E com o apoio dos comunistas, pelo PCdoB, ou seja, porque Getúlio Vargas entregou Olga Benário para os comunistas e pouco tempo depois ele mandou soltar Luiz Carlos Prestes, que se encontrava preso. Então esses trabalhadores, juntamente com os comunistas, saíram às ruas defendendo a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte com Getúlio Vargas no poder. O que é que eles queriam? Eles queriam que Getúlio Vargas permanecesse no poder até que fosse elaborada uma nova Constituição, com o direito de Getúlio Vargas participar como um candidato eletivo, ou seja, ele iria participar também, só que dessa vez o povo ia escolher se ele ia continuar no poder ou não. O efeito causado pelo queremismo na oposição liberal e nos meios militares, desconfiança de que Vargas poderia não sair mais do poder. Então muitos intelectuais, parte da imprensa, achavam que era mais uma artimanha de Getúlio Vargas para continuar no poder. Então aqui desencadeou em alguns fatos que resultaram essa não adesão ao queremismo. Primeiro, o fator desencadeante foi Getúlio Vargas ter afastado João Alberto do cargo de chefe da polícia do Distrito Federal e nomeou seu irmão Benjamin Vargas. Vale ressaltar que essa questão de chefe de polícia federal do Rio de Janeiro, no caso do Distrito Federal, em 1945, era o Rio de Janeiro, que era a capital, não é de hoje, né? Então hoje está tendo uma polêmica aí muito grande com as mudanças dos chefes, dos superintendentes da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Então isso não é de hoje, né? Aí Getúlio Vargas, o que é que ele faz?
ele tira o João Alberto do cargo e coloca o irmão dele, Benjamin Vargas. Esse Benjamin Vargas era acusado de ser proprietário de várias casas de prostituição, era um exímio frequentador de cassinos, e por Benjamin Vargas não ser um cara muito bem quisto na sociedade, isso afetou a popularidade de Getúlio Vargas. O segundo caso foi Góes Monteiro, que mobilizou as tropas do Distrito Federal, ou seja, do Rio de Janeiro, a obrigarem a Getúlio Vargas a renunciar para garantir as eleições. Quando o Góes Monteiro cercou o palácio de Getúlio Vargas, ele disse a seguinte frase: se fosse um golpe violento para que me tirar a vida e me deixar mártir de uma revolução, eu ficaria mais feliz. Mas como é um golpe branco, irei renunciar para não causar distúrbio civil na sociedade. Então Getúlio Vargas, até nessas horas difíceis, ele era bem estratégico, né? Só que Getúlio Vargas saindo do poder, ou seja, deposto, ele não perdeu os direitos políticos, ou seja, ele podia concorrer. E o que foi que Getúlio Vargas, depois de deposto, fez? Continuou a campanha pró-Dutra, candidatou-se ao cargo de senador das eleições de 1945. Vale ressaltar que Getúlio Vargas fazia aqui um jogo duplo, né? Ora ele queria apoiar o general Eurico Gaspar Dutra, como também queria se colocar como uma opção. Então ele fazia esse jogo duplo. Ao ser obrigado a renunciar, ele desistiu, foi obrigado a desistir do cargo de presidente e candidatou-se ao cargo de governador pelo estado do Rio Grande do Sul, seu estado, nas eleições de 1945, diga-se de passagem, foi o senador mais votado do país. Tanto era a sua popularidade. Em 2 de 12 de 1945, as eleições foram vencidas por Eurico Gaspar Dutra, ou seja, pelo afilhado político de Getúlio Vargas. O queremismo. Vargas fazia um jogo contraditório. Ora apoiava Dutra, mas estimulava um movimento popular que pedia sua permanência, a qual ficou conhecido como o queremismo. Foca nos estudos, certo? Foca no estudo e até a próxima.